Oi, eu sou Renan e esse é o Repensando. Bem-vindo a mais um episódio. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre os ciclos da vida. A gente passa por muita coisa, desde a nossa infância até a nossa fase adulta, que é a que eu me encontro agora. Mas há outros ciclos como a velhice, a idade avançada. A gente vai sempre, continuar passando por ciclos enquanto estiver vivo. Mas eu queria ressaltar sobre alguns aspectos de alguns ciclos que estão dentro da nossa vida e que são influenciados pela forma como a gente aprendeu a viver. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive ela algumas vezes, e muito específica para relacionamentos. Sempre, em determinada época do ano, eu me via solteiro, ou eu me via numa crise sobre o meu relacionamento. Eu sempre olhava para isso, com uma insatisfação muito grande, como se terminar o relacionamento ou ficar realmente apático e irritado, talvez às vezes com algumas situações, fosse algo necessário. Só que eu tive um relacionamento muito longo, que durou em média aí 11, 12 anos. E nesse relacionamento, quando ele acabou, eu pude observar que eu repetia os ciclos de términos e de situações durante os mesmos períodos do ano. Às vezes coincidindo ali do mesmo mês, muito próximo do mesmo mês. E eu pude entender que aquilo era um ciclo que eu reproduzia. Eu tinha a intenção de sair de uma relação de fato que me fazia certo mal, que não era boa para mim. Mas eu não conseguia sair porque aquela relação, a forma como eu me relacionava, era a forma que eu havia aprendido, e que para mim era natural. Então eu não conseguia entender que o meu inconsciente queria me tirar de algo, queria me levar para uma outra relação saudável, ou uma relação comigo mesmo, que é a ideal, para eu entender o meu eu. E queria me tirar dali, mas eu não permitia. Por quê? Porque o que eu sentia era algo que eu achava natural, era algo que eu achava que era amor. E eu reproduzi esses ciclos algumas vezes, até que de fato eu consegui finalizar esse relacionamento e seguir a minha vida. Durante o processo de terapia, de reanalisando esses sentimentos, reanalisando o relacionamento que eu tive, olhando a fundo para as ações que eu tomei, eu percebi que de fato havia um ciclo, e aí eu fui buscar entender profundamente isso, e eu achei a causa disso na minha infância. Então a forma como os meus pais me amaram, a minha relação com meu pai principalmente, me trouxe para reproduzir relacionamentos daquela forma. Então eu estava em busca de uma relação próxima daquela que eu tive durante a minha infância, que eu aprendi que era amor. Hoje, mais maduro, e já passei por um outro relacionamento inclusive, e que também acabou terminando, mas aí não foi uma decisão minha, mas enfim. Hoje eu vejo, como isso me afetou, e eu não reproduzo mais esses ciclos. Então eu busco coisas diferentes, coisas que eu gostaria de fato de ter dentro de um relacionamento. E aí, em busca disso, eu rompi com os ciclos, eu rompi com essa busca incessante por algo que era conhecido, mas que não me fazia bem. E, na verdade, descobri que aquilo que eu não conhecia, de fato, era bom para mim. Amor não era o que eu imaginava. Amor é o que hoje eu construí na minha mente e sei que é amor, porque me traz boas reflexões, me traz parceria, me traz companheirismo. Então hoje eu sei o que eu quero enquanto par de alguém e o que eu espero do meu par também nesse contexto. Mas a minha reflexão, o repensando de hoje, é para a gente olhar para coisas que a gente faz. A gente se auto-sabota em muitos momentos porque reproduz ciclos. Porque a gente, em determinado período do ano, ou daqui X anos, eu sempre estou desempregado, ou daqui tanto tempo, eu sei que tem um ciclo que se repete, eu estou sempre solteiro, ou um ciclo onde a minha, depressão, ela é mais acentuada. Então, eu tenho que buscar entender dentro do meu eu, da minha vida,
aonde tem essa repetição de ciclos, aonde eu me repito. E geralmente isso vai ser muito negativo, geralmente não tem um ciclo ali, vamos dizer assim, positivo. Ele pode existir, claro, mas ele não vai te afetar a ponto de você querer observar isso de tão perto. Agora, quando negativo, quando faz mal pra gente, a gente fala, poxa, por que eu tô passando por isso de novo? Por que eu tô de novo nessa situação? Quando você faz essa pergunta, né? Ó Deus, ó céus, né? Como diz um professor meu, por que eu tô passando por isso? A gente tem que tentar entender as nossas escolhas que levaram a gente até ali. Tem até um podcast sobre isso, é o primeiro, sobre escolhas. Bem legal para você ouvir. Mas, voltando aqui ao tema, você tomou decisões, inconsciente muitas vezes, que te levaram ao mesmo ponto. Então, se você quer sair desse ciclo, quer andar diferente, quer fazer a sua vida acontecer de outra forma, você precisa observar as suas decisões. E quando algo der errado, rever cada uma delas e se perguntar, por que eu tomei esse caminho? Por que eu deixei minha vida chegar nesse ponto? E com essa reflexão, você aprende. Considere aqui que a terapia é uma ferramenta muito importante. Ela me ajudou bastante a entender quem eu sou e ainda ajuda, porque eu passo toda semana. Mas esse é um exercício que você pode fazer. E é um insight, né, um gatilho, vamos dizer assim, para que você repense a relação consigo mesmo e também busque ajuda se é algo que se repete muito e que você precisa mudar. Bom, esse foi o Repensando de hoje. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter chegado até aqui. Um beijo e até breve.